Entrei nesse departamento, como eu havia falado, não tinha conhecimento de absolutamente nada. Chegou um ponto onde eu já tinha mais conhecimento do que o contador responsável. Esse amor, que o mais importante é quando a gente ama o que a gente faz. Óbvio, como você disse, tem coisas que a gente tem que fazer independente, mas de fato, a pessoa que dá certo no empreendedorismo, ser empresário, tem que amar. É o princípio básico, amar aquilo que você faz. Eu não tenho nada a reclamar da minha vida em maneira alguma, porque se eu tivesse passado pelas coisas a qual eu passei hoje, eu não estaria aqui conversando com a Marta. E às vezes tem que fazer mesmo assim, mas eu me encontrei aqui. Então, por que eu não largo tudo e vou correr atrás disso? Porque eu tenho conhecimento, eu gosto de fazer isso, eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Só que na época eu ainda não tinha condições, sempre vim de família muito humilde, nunca tive nada na vida, assim, só o básico. Para tudo agora. Eu sei que você está assistindo o nosso conteúdo e não é inscrito no nosso canal. Eu quero que você se inscreva aqui, ó, nesse sininho, notifica, coloca lá para receber notificação, porque quando aparecer um conteúdo novo, vai aparecer para você. E aqui toda quarta-feira, 18 horas, você tem muito conteúdo sobre marketing, vendas e como na sinceridade, porque aqui eu só trago gente chão de fábrica, eu só trago gente que faz acontecer, beleza? Então vai, se inscreve, notifica aí o canal, ok? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu trouxe aqui um convidado que virou um parceiro. E eu sempre digo pra vocês, né, que eu sempre procuro pessoas que vai agregar valor na vida dos nossos clientes, do computador. Sempre vai vir aqui sentar comigo pessoas que vai te ajudar no dia a dia. E aí, essa pessoa, acabei me conectando com essa pessoa pelo Instagram e vi que essa pessoa tinha uma proposta de valor bem bacana para ajudar vocês contadores. Falei assim, opa, vamos aí falar de uma parceria, porque eu vejo as dores de vocês, né? Então, quem conhece nicho é isso, a gente tem que conhecer as dores do nosso público, né? E aí eu falei assim, bora fechar uma parceria. E eu tô aqui com o Thales Burger, até brinquei com ele. Falei assim, Burger, até achava que ele tinha uma hamburgueria, mas não, é o sobrenome mesmo. Burger, alemão. É estranha, mas tudo certo. Não tem problema, não. Thales, primeiro eu quero te agradecer. Obrigada aí por ter colocado aí o seu tempo à disposição. E eu quero, antes de falar da Trevo Legaliza, que é a tua empresa, eu quero que o Thales se apresente, né? Melhor do que eu falar do Thales. O Thales fala dele mesmo. O Thales fala dele mesmo. Quem é o Thales? De onde o Thales veio? Por que o Thales entrou na área contábil? Me conta um pouquinho mais sobre você, Thales. Então vamos lá. Meu nome é Thales, sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Societário. E a minha paixão pelo Direito Societário começou lá pelos meus 13 a 14 anos, que foi onde eu comecei a trabalhar nessa área. Eu nunca fui um menino muito inteligente, muito dedicado na escola. Arrumava um probleminha aqui, um probleminha ali. Até um dia onde eu não cheguei a ser expulso, mas fui convidado a me retirar da escola. Que é diferente. Então, a minha mãe, ela chegou até mim, ela teve uma conversa bem séria, falou assim, ou você vira agente, ou você vira agente. Decisão dela, ela pegou, me colocou para trabalhar em um escritório de contabilidade, onde com o dinheiro que eu ganhava desse escritório que eu trabalhava, eu tinha que pagar a minha escola particular. Então, eu tinha que trabalhar para pagar a minha escola. Então, no período da manhã eu trabalhava, no período da manhã eu estudava e no período da tarde eu fazia a outra parte. Então, foi aí que eu entrei nesse escritório contábil, ali de 13 para 14 anos. Então, fiquei um tempinho no RH. Então, cheguei a mexer um pouquinho no E-Social, brincava um pouquinho ali, aqui. Depois, fui pro fiscal, aí onde eu passei uns 8 meses, um ano mais ou menos, onde eu fazia o fechamento dos impostos, então mandava para os clientes ali tudo bonitinho. Só que ainda assim não me identificava muito. Então, o escritório em questão era de uma pessoa próxima, era da família. Meus pais trabalhavam com ele também. E foi onde tomaram a decisão de me jogar no departamento societário, na parte de legalização. Então, eu assim, naquela idade, uma pessoa completamente matura, não tinha conhecimento de absolutamente nada. Na minha cabeça era tudo mil maravilhas, o mundo era cheio de rosas e flores. E me jogou nesse departamento de legalização, que não tinha ninguém. Então, era um departamento abandonado, assim. Normalmente, quem fazia as coisas ali era o contador. Quando precisava de alguma coisa, pedia pra alguém. E ele falou, pronto, Thales, a partir de hoje, quem vai fazer a legalização é você. Malemar sabia o que era um CNPJ. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse escritório na parte do departamento de legalização, o contador chegou pra mim e fez assim, ó, altera o endereço dessa empresa aqui. Eu falei, e aí, como que eu faço isso? Eu não sabia nem o que era junta comercial, o que era uma CIS, enfim. Eu falei, tá bom. E ele nunca sentou do meu lado pra me explicar. Falou, você vai fazer assim, assim, assado. Você vai precisar fazer a viabilidade, você precisa pegar o número da inscrição imobiliária. Nunca tive esse suporte. Isso com 13, 14 anos. Pensa, não sabia nada. Meu Deus, o menino. É, uma criança, né? Hoje ainda sou meio, mas era bem mais criança. Então, foi onde eu comecei a ter que ir atrás pra conseguir desenvolver.
Então, eu ligava na junta comercial e eu falava a verdade. Eu falava assim, olha, meu nome é Thales, eu tô trabalhando no escritório, acabaram de me colocar no departamento, pediram para eu alterar o endereço dessa empresa. Eu não sei o que eu faço. Você pode me ajudar? Você pode me orientar? Sempre na humildade, falando a verdade mesmo. E por incrível que pareça, as pessoas me atendiam bem. Então, eles falavam, me davam passo a passo. Falavam assim, ó, Thales, você vai precisar fazer assim, assim, assado. Depois você vai entrar aqui, aqui, aqui. Vai precisar pegar o contrato, vai ter que fazer assim, assim, assado. Vai ter que pagar a taxa. Depois você vai mandar pra junta com esses documentos, pipipi, popopó. E mesmo sem saber de absolutamente nada, com esse suporte que eu conseguia ter, conversando com as pessoas, sempre muito educado, sempre muito solícito, eles me davam esse respaldo. E foi onde eu falei, bom, eu sou bom nisso daqui, porque eu não sei absolutamente nada. E eu tô conseguindo fazer, diferente dos outros departamentos onde eu passei dentro do escritório contábil, porque eu já precisava ter um conhecimento técnico muito mais apurado. Pra você saber o que é uma desoneração, por exemplo. Então, foi ali que eu comecei a me encontrar. Então, ali eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer de faculdade ou não. Muito novo também. Aí nessa faixa onde eu cheguei a começar a desenrolar um departamento de legalização sozinho, eu devia ter ali na casa de uns 16, 17 anos, mais ou menos. Então, foi onde me deu o estalo, assim, eu falei, bom, eu gostei disso, eu sou bom nisso, eu vou tentar buscar uma especialização em cima disso. Não existe faculdade de legalização, existe faculdade de Direito e Direito Empresarial. E foi onde me tocou. Eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, ó, o que você acha? Ela falou, vai, filho, vai, eu sei que você consegue. Então, foi aí que eu comecei. Aí, entrei na faculdade de Direito, me formei. A matéria de destaque sempre foi direito empresarial. Sempre me dava super bem, super bem, super bem, super bem. Direitos humanos era uma lástima, direito civil era mais ou menos ok, direito tributário, meu Deus. Direito empresarial, deitava. Porque eu já tinha muita bagagem, comecei a trabalhar desde muito cedo com isso. Então, o professor às vezes falava alguma coisa que o pessoal da sala ficava boiando. Na época ainda existia a Eireli, hoje não existe mais. Então, inclusive meu TCC foi a extinção da Eireli. E o pessoal ficava boiando e eu via. E quanto mais eu percebia que eu entendia, mais eu que buscava entender e querer aprender. Então foi onde eu fui começando a ter esse aprimoramento mais tátil, porque eu tinha tanto o conhecimento como a experiência. Então, meu professor de direito, inclusive Guirão, um grande abraço para você, tenho muita saudade. É um professor de direito empresarial lá da universidade na qual eu frequentei. Ele era maravilhoso, a aula dele era muito boa, o pessoal odiava, e é verdade. E eu ficava lá, assim, ó, babando no direito empresarial, falava, meu Deus, sociedade anônima, meu Deus, holding. E eu ficava vendo toda aquela estratégia por trás para conseguir estruturar uma empresa bem estruturada. Eu via aquilo, eu ficava, meu Deus do céu, é isso que eu quero trabalhar na minha vida. Então, nesse meio tempo eu ainda continuei trabalhando nesse escritório. E o que acontecia? Como eu já tinha a prática do escritório, e já estava com conhecimento bem apurado, mesmo antes da especialização, porque eu absorvia conteúdo de direito empresarial. Eu pegava para mim, sabe? Então, tinha muitas das coisas que eu queria pegar do conhecimento e aplicar na prática. Então, eu chegava para o contador responsável e falava assim, olha só que legal isso daqui. Se a gente colocar essa cláusula dentro desse contrato, a gente consegue garantir uma sucessão onde as sócias não vão precisar pagar ITCMD. Já pensou que legal a gente consegue fazer isso? Você conseguir vender isso? Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer o contrato assim, assim, assado. E foi onde eu comecei a ter essa podação. Eu queria entregar, eu queria desenvolver, porque era uma coisa que eu gostava, mas eu comecei a ser um pouco barrado. Então, isso foi me frustrando, me frustrando. E quando eu entrei nesse departamento, como eu havia falado, não tinha conhecimento de absolutamente nada. Chegou um ponto onde eu já tinha mais conhecimento do que o contador responsável. Então, eu sabia fazer muito mais coisas que ele nem sequer passava pela cabeça dele que era possível de ser feita. E, assim, sempre trabalhei, sempre me dediquei, sempre fui muito grato, não tenho nada a reclamar da minha vida em maneira alguma, porque se não tivesse passado pelas coisas a qual eu passei hoje, eu não estaria aqui conversando com a Marta. Então, foi mais ou menos assim que começou a história, e eu recebia na época um salário mínimo, que eu usava para pagar a escola e depois a faculdade. Então, onde eu teve trabalhando nesse escritório. Isso, nesse escritório. Ficou quanto tempo nesse escritório? Eu fiquei uns 7 anos. Bacana. Uns 7 anos. Depois eu tive que sair para cumprir alguns estágios obrigatórios por conta da faculdade de Direito. Então, rodei no Sete Câmara Correia Bastos e no PLKC. Depois eu chego lá. Aí, nesse escritório ainda, eu tive um start que eu escutei esse contador em específico conversando, onde ele cobrava mais ou menos R$1.600 a R$1.800 para fazer um processo de abertura. Sendo que eu, que recebia isso por mês, fazia de 40 a 50 aberturas no mês. Eu falei, pô, a lei da mais-valia tá forte aqui, né? Tem alguma coisa errada. E foi onde me deu esse estalo. Eu falei, eu gosto disso. Eu sou bom nisso. Eu tenho uma paixão pelo que eu faço, porque é importante. A vida do empreendedor, nem sempre o empreendedor vai fazer o que ele gosta. E às vezes tem que fazer mesmo assim. Mas eu me encontrei aqui. Então, por que eu não largo tudo e vou correr atrás disso?
porque eu tenho conhecimento, eu gosto de fazer isso, eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Só que na época eu ainda não tinha condições. Sempre vim de família muito humilde, nunca tive nada na vida, assim, só o básico. Depois eu volto um pouco no passado para contar mais da minha história. Mas nunca tive muito acesso às coisas. Então, foi onde me deu esse estalo. Falei, eu vou terminar essa faculdade, eu vou abrir a minha empresa e eu vou trabalhar só com isso. Eu fiquei com isso na cabeça. Então, depois disso, eu ainda rodei para fazer os estágios. Trabalhei em um que era de direito civil, a gente registrava atas notariais. Depois fui para outro, que era mais a parte de direito tributário. Cumpri os estágios obrigatórios, tudo certinho. E no final do meu contrato, do meu último estágio, que foi no meu último ano da faculdade, eu falei, pronto, agora chega. Agora é hora de eu caminhar com as minhas próprias pernas. Foi quando eu decidi fundar a Trevo, a minha empresa, Trevo Legaliza. Ela cumpriu 5 anos de CNPJ, dia 1º de dezembro agora. Então, tem 5 anos que eu tô... Só um minutinho. Vontade. Tem 5 anos que eu tô com a empresa. E, assim, nos primeiros 3 anos de empresa foi muito difícil para mim. Por quê? Ser empreendedor de ser empresário tem uma coisa muito diferente. Isso aí. É uma linha tênue. E a diferença é muito discrepante. Então, eu tinha a vontade, o conhecimento, mas não tinha a malícia. Não tinha a habilidade para conseguir conversar com os clientes, para conseguir vender o meu serviço de forma solucionável, algo que realmente agregue valor para um contador ou para um escritório de contabilidade. Então, eu caí do cavalo muitas vezes. Muitas. Nesses primeiros 3 anos, assim, se um mês eu recebesse R$1.000, era muito, sabe? Então, assim, acabou chegando um período que eu fiquei muito mal, afundei, quebrei, e voltava, tentava, e quebrava, voltava, tentava, não conseguia, e tentava de novo. A minha mãe, às vezes, ela me chama de Fênix. Ela fala que eu não desisto, realmente não desisto. Então, foi onde eu consegui, inclusive isso, Marli, minha mãezinha, ela passa isso pra mim. Ela fala, pra você conseguir ter sucesso na sua vida, você precisa do chá. O que é chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Eu tinha o conhecimento e a atitude, a habilidade me faltava. Isso foi o que eu consegui desenvolver nesses 3 anos de sofrência e muita sofrência de Trevo. Então, dali pra frente, eu consegui aprender a me comunicar muito bem com os meus clientes, a passar segurança, porque é o que eles precisam, a transmitir tudo isso que eles têm de problema, conseguir fornecer uma solução. Então, foi daí que eu comecei a escalonar, que a minha empresa começou a crescer. Hoje, a Trevo, ela oferece serviços societários, não só voltados à parte mais simples, mas sim serviços extremamente complexos. Então, a gente consegue fornecer isso para as contabilidades de uma maneira desburocratizada. Então, a gente tem esse contato direto com o cliente. Então, eu chego, você, Marta, contadora, falo assim, Marta, como que tá a sua legalização hoje? Me fala. Você vai falar que tá uma bagunça, ainda mais agora com reforma tributária. Cliente contador não vai conseguir parar tempo para ficar vendo se a viabilidade foi deferida ou indeferida, e para, enfim, tem que dar assessoria para os clientes dele, né, no caso. Então, sempre que eu tenho esse contato com os contadores, eu sou muito aberto. Eu falo assim, cara, vamos lá. A Trevo hoje, ela já se tornou referência nacional. É a única empresa que consegue oferecer esses serviços em terceirização paralegal por um custo menor do que manter um funcionário CLT, porque isso hoje é o grande diferencial da Trevo, além de toda a expertise que eu tenho pela graduação, pela formação, mas esse ainda assim volta sendo o principal ponto. Porque tem algumas empresas hoje que você encontra que terceiriza a legalização. Sim. Se você precisar abrir um CNPJ, você não precisa atrás de um contador. Você consegue achar empresas que terceirizam, às vezes até para contador. Só que eles cobram valor fixo. Então, se você, Marta, é contadora, você está pensando em desburocratizar a sua rotina contábil, tirando esse departamento chato dentro da sua contabilidade, se você vai para uma dessas terceirizadas, eles vão te cobrar ali de R$800 a R$1.500 para fazer um processo. E se você manda 1 ou manda 1.000, não me importa. É isso. E ponto final. Então, esse é um ponto diferente da Trevo. Então, a gente sempre tenta entender a demanda dessa contabilidade e ver o que seria necessário. Como que a gente consegue ajudar esse contador de fato? Com base nisso, a gente oferece planos 100% editáveis, onde a gente, de fato, quer trazer esse cliente para a nossa operação e por um valor que faça sentido, porque não faz sentido ele pagar R$1.800 em 3 processos, sendo que se ele mandar 6 processos, vale mais a pena ele contratar um funcionário e deixar debaixo da asa dele. Exato. Então, com base nisso que eu comecei a oferecer esse modelo de negócio, porque lá nos meus primórdios de Trevo eu cobrava caro como as outras terceirizadas e eu entendi que eu não preciso ser igual, eu tenho que ser diferente. Então, foi aí que deu a grande virada de chave. A partir do momento que eu consegui oferecer essa solução integral, com acompanhamento em tempo real dos processos, que a gente tem uma plataforma integrada, onde os clientes conseguem acompanhar
cada etapa do processo, porque normalmente quando terceiriza a legalização, o cliente já fica no escuro, ele não sabe o que está sendo feito. Então, viabilidade foi peticionada, ele recebe a notificação do celular do nosso aplicativo, viabilidade peticionada, se ele clicar, ele vai ver o protocolo da viabilidade. Viabilidade deferida, a gente nem perde tempo, já vai pegar a viabilidade, transmite o DBE, pega o protocolo do DBE, viabilidade deferida, DBE peticionado, no celular. Então, ele vai tendo acompanhamento em cada etapa do processo, sem precisar. Eu tenho um cliente lá no escritório que se eu converso no WhatsApp é para falar de futebol, porque em relação ao processo a gente não precisa se comunicar, porque ele já sabe tudo. E se ele precisa de alguma coisa na própria plataforma, ele conversa comigo. Então, assim, facilitou muito, de fato. O que eu levei em consideração, que fez dar esse start na Trevo, para ela ficar forte, para ela crescer de fato, ela ser vista como uma empresa que traz soluções para a contabilidade, foi justamente eu me colocar no lugar do contador e não eu somente querer vender um serviço. Então, a partir do momento que eu sentei, eu falei assim, se eu fosse um contador, o que eu ia precisar para querer terceirizar? E eu falei, bom, primeiro, eu ia querer ter segurança, saber o que está sendo feito, o que não está sendo feito, porque eu não vou estar acompanhando, o departamento não vai estar aqui no meu escritório, então eu preciso saber pelo menos. Foi onde eu tirei a ideia de fazer o desenvolvimento do aplicativo para o contador ter acesso. Segundo ponto, em relação a valores. Falei, eu lembro lá que quando eu trabalhava no escritório, eu conseguia fazer de 30 a 40 processos por mês. Se eu cobrar R$1.500 para fazer um processo, e esse contador tiver o mesmo volume que lá, e aí? Ele não vai me pagar R$40 mil por mês para eu fazer essa terceirização. Não faz sentido. Então foi onde eu consegui juntar os dois pontos, unificar e oferecer essa solução que hoje eu falo, eu tenho autonomia para falar, é solução. E eu duvido que se algum contador que é cliente meu, tá vendo esse vídeo, eu duvido que você me larga. Show de bola, Thales, muito bom. É isso que é confiança no produto, tá vendo, gente? Isso aqui é confiança e conversando com o Thales, por isso que eu resolvi fechar essa parceria com o Thales, porque eu vi essa confiança, eu vi esse amor, que o mais importante é quando a gente ama o que a gente faz. Óbvio, como você disse, tem coisas que a gente tem que fazer independente, mas de fato, a pessoa que dá certo no empreendedorismo, ser empresário, tem que amar. É o princípio básico, amar aquilo que você faz. Thales, a tua ideia de trabalhar com contadores, quando você saiu lá da empresa de contabilidade que você trabalhava, já fez ideia, não, eu vou ajudar contadores porque eu conheço essa dor, ou não, você já estava pensando em vender direto para o consumidor final? Sim e não. A princípio, quando eu comecei, eu falei, a Trevo, ela completou 5 anos. Antes desses 5 anos, eu não trabalhava só CLT, eu tentava fazer algumas coisas por fora, porque não precisava de ter um CNPJ, enfim, aquela situação. Então, sim, já prestei serviço para consumidor final, já dei muita consultoria para MEI, para conseguir fazer a transformação, uma coisinha ou outra. E quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, e depois que eu entrei na minha especialização, eu vi que os processos que a gente pega atuando diretamente ali no direito societário, ele é muito mais complexo e muito mais a fundo do que os processos mais simples que eu mais gosto de fazer. Não que eu não goste de trabalhar com holdings, com sociedades anônimas, com fusões, com cisões, mas esses processos que é onde a gente ajuda o consumidor final mesmo, para estimular a economia, tudo, foi onde eu vi que era mais para a parte da contabilidade. Então, a Trevo hoje, sim, terceiriza departamento de legalização, em aspas, de alguns escritórios de advocacia, mas é muito menor a quantidade, porque exemplo, um escritório de direito empresarial vai querer terceirizar com a Trevo. Ele não quer saber de licença. Ele quer que eu constitua uma holding da noite para o dia, para ele conseguir integralizar patrimônio da cliente dele, para proteger patrimônio, e acabou. Ele não vai precisar de uma licença, ele não vai precisar de nada. Então, assim, é um trabalho muito mais enxuto, é muito mais simples de ser feito hoje. Então, a forma como a gente decidiu atender aos contadores, primeiro, são eles que mais precisam. E segundo, é um trabalho onde eu estou muito mais adentro, é um trabalho muito mais chato, muito mais burocrático. Se você acha que é mais difícil constituir uma holding hoje, tenta abrir uma empresa que corta madeira para fazer sofá. Para você ver o quão chato é para conseguir fazer isso, para conseguir as licenças ambientais do IBAMA, da CETEB. Então, assim, aí tá a dor de verdade, entendeu? Uma moça que está querendo constituir uma holding, ela tem patrimônio, ela tem dinheiro para pagar o que ela quiser. Entendeu? E essas empresas que estão começando a crescer agora, eles não têm acesso a isso. Então, foi onde eu encontrei que, sim, o meu público, de fato, estaria mais para a parte das contabilidades do que dali para frente do direito empresarial. Então, foi onde eu falei, não, eu vou atender contadores, porque os meus clientes são os clientes deles. Então, foi aí que eu consegui chegar nesse meio termo e definir, e deu muito certo. Até que hoje, 99,9% dos clientes que a gente tem ativo na Trevo são todos os escritórios de contabilidade aí no Brasil inteiro. Show de bola. E hoje toda nossa base é contadora, a gente atende contadores também, né? Então, a gente faz todo o trabalho de marketing e a gente vê que o departamento de legalização é um departamento super importante na contabilidade. Enfim, porque sem ele ele as coisas não funcionam. sem ele as coisas não funcionam.
Como que o cara desapega? Porque geralmente eles usam o departamento de legalização para ganhar dinheiro, que é a parte que entra ali. Tanto é que tem um monte de empresa aí, as online, e fala assim: abra sua empresa de graça. Exato. Então ele tem ali uma dificuldade. Primeiro, ele tem uma dificuldade de vender isso daí, mas do outro lado, ele é onde dá uma renda ali, uma renda a mais para ele do que a mensalidade do mês, né? Então, 2 perguntas. Primeira coisa, o que você tem visto, os clientes que têm atendido, como que eles têm vendido isso, qual que é o insight que você pode dar ali para o contador e qual tem sido a vantagem desse cara não ter alguém lá dentro fazendo isso, cuidando do departamento de legalização e terceirizando contigo? Vamos lá. Primeiro ponto, em relação a ele ter esse desapego. É difícil. Normalmente, clientes que vêm para trevo não têm legalização. Tá. Às vezes tinha alguém ali, alguém aqui. Realmente existe esse preconceito de desapegar, porque ele acha que é uma mina de dinheiro, legalização. Exato. Só que eu já te adianto que não é. Na realidade, ele tá perdendo dinheiro com a legalização. Se ele acha que, porque ali ele tá pagando funcionário, ele tá tendo um registro, o funcionário dele, com certeza absoluta, não tem conhecimento para conseguir atuar em qualquer área, dentro de qualquer estado, dentro de qualquer município, com qualquer licença. Então, prestou atenção, ele né? tendo... Então, até pegando... gente, presta atenção no que ele falou aqui. O seu colaborador não tem a capacidade para atender o Brasil inteiro, estado, município, todas as licenças. Então, olha que insight. Você aproveitou que ele falou isso? Vai aqui. Eu sei que você assiste o nosso podcast, você não é inscrito. 70% das pessoas que assistem não é inscrito. Então, aproveita aí esse insight maravilhoso que ele deu aqui e clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para chegar mais conteúdo. Pode continuar. Então, esses contadores... primeiro, se aparecer um cliente para esse contador de Santa Catarina, ele é aqui de São Paulo, ele vai pegar? Dificilmente. Ele não vai pegar. E se aparecer um do Rio de Janeiro, ele vai pegar? Que é o mais complicadinho, né? Não vai pegar, você entendeu? Então, esse que é o ponto. Por mais que você tenha um bom... Não duvido que seu colaborador seja competente. Eu tenho certeza que ele é. Mas em São Paulo. Se você é aqui de São Paulo, seu colaborador é competente aqui em São Paulo. Pega um processo para ele de Minas Gerais, para ele tirar uma viabilidade lá em Pampulha, para você ver se ele vai conseguir. Não consegue. Por quê? Porque eu sei que não consegue. Eu já tenho conhecimento, já trabalhei com todas as juntas comerciais, todos os municípios. Hoje a gente tem cliente ativo em todos os estados. O único que tá faltando é o Acre. Até semana passada, quando a gente conversou, tinha Santa Catarina que tava faltando. Agora já tem Santa Catarina também. Eu também não tenho cliente só do Acre, você acredita? Eu acredito. Você que é contador aí do Acre, eu te dou 1 mês de graça de processo de legalização só pra falar que a gente atende território nacional. Pronto. Viu? Aproveita aí, viu? Vou deixar o link aqui deles, aproveita aí. Porque é o único que tá faltando. Então, aí para e pensa. Nossa, Thales, mas você sabe fazer tudo isso? Não, gente, não sei fazer tudo isso, mas eu sei encontrar os caminhos para resolver. Então, pode ter certeza. Se eu pegar um processo para resolver pela primeira vez, para um exemplo, uma cisão parcial lá na Jusce da Bahia, na Jusseba, e uma pessoa que nunca fez isso e eu que nunca fiz, eu vou conseguir resolver muito mais rápido. É porque eu sou mais inteligente? Óbvio que não, isso não tem nada a ver. É porque eu já sofri tanto com as outras juntas comerciais que eu sei como que eu encontro o caminho para conseguir resolver. Isso vem desde lá dos meus 13, 14 anos. Lembra que eu nunca tive assessoria para conseguir desenvolver as coisas? Sim. Esse start, essa vontade que eu tive para conseguir resolver os problemas antes me ajuda até hoje. E eu uso isso até hoje. Por isso que eu falo que eu sempre sou muito grato e não reclamo as coisas que me aconteceram na vida. Porque se não fosse aquilo, talvez hoje eu fosse acomodado. Não sei como que faz isso aqui, então não vou fazer. Não, eu vou fazer e eu sei que eu consigo, mesmo não sabendo. Foi em abril ou maio. Você conhece a Espaço Laser? Conheço. É uma rede de franquias da Xuxa, da Rede dos Baixinhos. Isso. 16 unidades da Espaço Laser, 16 franquias, procuraram a Trevo para fazer a licença da Vigilância Sanitária e da Civisa, porque eles utilizam transportes de criogênio, que é o que eles utilizam ali para fazer as sessões deles. Sim. Eu sei o que é criogênio. Eu sei como que eu tiro essa licença. O que eu falei pro meu cliente? Eu falei, eu não vou fazer? Eu falei, meu amigo, pode mandar. Eu vou entrar em contato com o órgão, só ver mais ou menos o que eu vou precisar de documento. Me dá 5 minutinhos que eu já te retorno com toda a documentação. 5 minutos, eu falei, vou precisar disso, é tanto. Ele pagou, fui e fiz. Acabou, entendeu? Porque eu sei encontrar os caminhos para fazer. Não que eu sei de cabeça fazer. Tanto é que quando eu vou contratar funcionário lá no escritório, como a gente atua em território nacional, a maioria das vezes eu nem dou oportunidade assim para quem tem experiência, porque na verdade ele não vai ter experiência. E eu vou ter que pagar um salário para uma pessoa que acha que tem experiência. Então eu prefiro pegar pessoas que não têm experiência, não têm conhecimento, mas tá ali cursando contabilidade ou direito, e eu integro ele nesse mundo da legalização e ensino a ele não como fazer, mas como saber fazer, como procurar.
assim como foi feito comigo. Então, às vezes, até parece que eu sou um pouco rude com os meus colaboradores no escritório, mas não. Eu tô capacitando essas pessoas e eu tenho certeza disso. Então, a forma como a gente traz essas soluções é muito mais vantajosa, é muito mais rápida. Então, você que é contador, que tem o seu paralegal interno, eu tenho certeza absoluta que você já deixou de pegar algum cliente porque você ficou com medo de não ia conseguir fazer a abertura. Porque você ia travar, ia se enroscar. O cliente perguntou para você o prazo, você não soube falar, porque você nunca mexeu nessa junta comercial. Eu sei, eu conheço. Então, porque os meus clientes são contadores, assim como os seus. Então, a gente sabe com quem a gente está conversando. Então, essa é a base. E a sua segunda pergunta? A segunda pergunta, os sites para ele vender isso para o cliente dele em relação à Entendi. Abertura grátis, Beleza. ele conseguir entregar esse valor, porque eu vejo que hoje, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de entregar esse valor, porque tem muita gente oferecendo a abertura grátis. Tanto é que quando tem cliente nosso lá, que às vezes ele quer fazer alguma campanha de abertura de empresa, eles até colocam, não, vou fazer uma coisa grátis, tá? A gente até fala, não é por esse caminho, tal. Vamos lá, não é por esse caminho de fato. Não, definitivamente não é por esse caminho. Essas empresas que oferecem abertura, constituição de empresas gratuitas, normalmente são contabilidades digitais. Então, se você é contador, acha que você está perdendo espaço para essas contabilidades digitais, eu faço um convite a você pegar qualquer uma. Tem um monte. Abre o Reclame Aqui, dá uma olhada. Vê lá se realmente vale a pena não pagar para fazer a constituição de uma empresa. Será que é aí que você está perdendo? Porque eu sei que se eu abrir o seu Reclame Aqui e o Reclame Aqui dessa contabilidade digital, a gente vai ver que tem uma diferença bem discrepante. Então, eles deixam de cobrar na abertura, mas não entregam qualidade. Então, assim, você que é contador e está querendo oferecer processo de constituição, alteração, encerramento, você precisa se valorizar. Você precisa valorizar o seu trabalho. Não adianta você querer vender serviço a preço de banana. Você tem que valorizar o seu trabalho. Óbvio que não é para cobrar uma fortuna do seu cliente, mas tem que se valorizar, você tem que se colocar acima. Se você quer ser uma contabilidade digital, beleza, aí você está no caminho certo. Agora, se você não, você quer ser um contador especializado em alguma área, você quer ter um BPO contábil, você quer oferecer alguma coisa de qualidade para os seus clientes, então não é por aí que você tem que estar. Até mesmo porque se o seu cliente não quiser fechar com você, eu tenho certeza que talvez ele vai ser bem feliz lá na contabilidade digital, entendeu? Então, esse é um ponto de separação muito importante. E aí é onde que a Trevo entra. Porque, mas aí é um departamento que, tudo bem, eu não posso me desfazer, mas ainda assim eu ganho dinheiro com ele. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar? Aí que entra a Trevo, entendeu? As outras empresas que terceirizam, elas cobram o olho da cara para fazer um processo simples. Na Trevo, tem contadores que fecham processos conosco, que, novamente, né, a gente sempre tenta entender a demanda processual para oferecer um valor que faça sentido para essa contabilidade. Então, tem contador lá que ele tem processos conosco completos por R$399. E o que é um processo completo? Até a obtenção do CNPJ, como a maioria das terceirizadas fazem? Não. Lá na Trevo a gente vai fazer a viabilidade, vai fazer o DBE, vai fazer o contrato social redatado, datado por mim. Eu sempre faço análise, a reestruturação dos contratos. Depois manda para registro na junta comercial. Agora, a partir do dia 1º de dezembro, tem o MAT, que é o módulo integrador tributário. Então, a gente finaliza o MAT, volta para a junta para pegar o CNPJ. Depois, se for prestação de serviços, inscrição municipal, habilitação para emissão de nota fiscal de serviço. Se é comércio, inscrição estadual, habilitação do Cefaz para poder emitir DANF. Depois disso, alvará, licença, CLI, CLCB, Civisa, todas as licenças que essa empresa precisar. E não só para por aí. Se essa empresa for vinculada a algum conselho ou órgão de classe, a gente vai fazer o registro da pessoa jurídica também. Então, estou cansado de mandar processo para o CRP, até de contador, que está abrindo a contabilidade comigo para começar a terceirizar. Mando registro de CRC-PJ. Então, a gente oferece isso tudo, dependendo do plano, por R$399. Quem que oferece isso hoje no mercado? Você não encontra. Às vezes, só para você tirar um alvará de funcionamento, você vai uma paulada de R$1.200, R$1.300 para fazer um alvará, entendeu? Então, a forma como a gente entende a dor e oferece a solução é a diferença. Então, foi aí que deu o start. E a gente vem crescendo cada vez mais, graças a Deus. Show de aí bola. Que tá a diferença. Bacana. E me conta um pouquinho da plataforma. Como que funciona a plataforma de vocês? Porque, realmente, a gente vê, às vezes, muito contador fala assim, gente, vocês têm algum sistema que eu acompanho aí a entrada do cliente e vou até todas as entregas, não sei o quê. A gente vê que é muita desorganização, né? Bastante. Então, me conta um pouquinho da plataforma que você trouxe aí para ajudar o contador. Perfeito. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Para os contadores que pensam em terceirizar e têm receio, isso desde antes da Trevo, tá? Primeiro é em relação a quê? Custo, porque sempre foi muito caro. Segurança, porque não sabia quem é que estava fazendo, quem ia ter acesso aos certificados digitais. E terceiro, transparência. Então, esses são os 3 principais pilares que afetavam diretamente na terceirização. A gente conseguiu resolver todos, inclusive na parte da transparência. Por quê? Hoje, se você, Marta,
vai fechar contrato comigo. Você tem a sua contabilidade, tá? Você tem o seu volume processual ali de 10, 15 processos por mês. De abertura, alteração, encerramento, transformação, enfim. Como que vai ser? A gente vai te mandar um formulário. Exemplo, você vai abrir uma empresa para um cliente seu. Como a minha intenção, de fato, é desburocratizar a sua rotina, não faz sentido eu ficar te enchendo o saco, pedindo documento. Marta, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, me responde isso, tal. Justamente para eu não ficar enchendo o seu saco, o que eu faço? A Trevo desenvolveu um formulário. Esse formulário ele tem respostas simples e respostas obrigatórias, onde você, Marta, vai pegar esse formulário, vai encaminhar para o seu cliente final, ele vai fazer o preenchimento com todas as informações que eu preciso para poder trabalhar, inclusive anexar os documentos. Então, as que são importantes, elas são obrigatórias. As que são opcionais não são obrigatórias. Então, enquanto o seu cliente não preencher e não enviar esse formulário, ele vai saber que o processo só não está sendo feito por culpa dele. E não por culpa da Marta, que é uma contadora incompetente, ou por minha culpa, que sou uma terceirizada irresponsável. Então, esse já é um ponto que a gente tira essa dor. E isso tudo que eu estou falando para você tem acesso na nossa plataforma. Então, essa abertura, o seu cliente, ele respondeu o formulário, a partir do momento que ele envia o formulário, ele cria um ticket, ele cria um cartão dentro da nossa plataforma, abertura de empresa da empresa XYZ Limitada. Ali já vai ter uma listagem de tudo que vai precisar ter de informação dentro dessa empresa, todos os documentos que foram anexos, os documentos que estão faltando, as licenças que essa empresa vai precisar, as licenças que ela não vai precisar, e ele vai andando dentro do processo. Então, exemplo, a primeira etapa desse processo seria fazer o quê? Análise documental. Ver se realmente tudo que foi colocado ali está correto. A gente faz essa análise, se estiver tudo correto, a gente dá um check, o contador baixa o aplicativo no celular, você vai receber a notificação, plim, análise documental concluída, já sabe que o processo vai para a próxima etapa, que é a viabilidade. Então, a gente transmite essa viabilidade, pega o protocolo da transmissão, não do deferimento, já anexa lá na nossa plataforma e o contador no celular, plim, sabe que a viabilidade foi transmitida. E isso vai ocorrendo em cada etapa do processo. Então, viabilidade transmitida, protocolo. Viabilidade deferida, protocolo. DBE transmitido, protocolo. DBE deferido. Então, tudo vai acontecendo ali e o contador ele não precisa ter acesso. Foi até isso que eu falei, que tem contador lá que não conversa há muito tempo sobre o processo. Tudo pela plataforma. Além disso, a gente utiliza sistemas de etiquetas. Então, se esse processo está com algum problema, de fato ficou faltando algum documento, porque eu tenho alguns contadores que eu tenho mais confiança e eles mesmos fazem o preenchimento do formulário. Falar, Thales, esse aqui está faltando o IPTU, mas eu sei que precisa, mas vai dando andamento e assim que eu receber eu já te mando, tá bom? Eu falo, tudo bem, eu não vou enroscar a operação por conta disso. Eu sei que eu vou precisar lá na frente, sem isso eu não vou conseguir, mas ele me manda. Então, eu crio o card, vou dando andamento do processo. Na hora que chega no momento que enroscou o processo por conta dessa documentação que ele ainda não me mandou, eu adiciono uma etiqueta nesse processo informando documentação pendente. Na hora que ele clicar lá para ver, ele vai conseguir rolar, ver todos os documentos que eu pedi e os que estão faltando, que no caso seria o IPTU. Então ele já sabe, verdade, esse aqui ficou faltando mandar o IPTU. Então a plataforma, ela é de fato para desburocratizar. Ela é muito visual. A gente não pode mostrar aqui porque são dados de clientes. Sim. Então, ali tem muita informação pessoal. Mas é muito interessante a forma como os contadores amam. Assim, a paixão deles é usar a plataforma. Porque é muito simples de trabalhar, é muito fácil. Para eles, para mim. Então, é muito organizado. A gente tem que ter isso muito organizado. Porque, como eu falei, a gente atende muitas contabilidades no Brasil inteiro. Então, tem que ser muito organizado, porque senão a gente se perde. Então, graças a Deus, a gente não tem reclamação. É tudo muito tranquilo. Mas essa é a transparência que a gente consegue oferecer para as contabilidades, entendeu? Bacana. E sobre as licenças, né? A gente sabe que existe, você acabou de falar sobre as licenças aí, então vocês conseguem trazer todas as licenças que existe hoje no Brasil. Pode até ser licença que eu não conheço. Me conta um pouquinho como que é esse processo aí de licença, certinho. Hoje, como que funciona? As licenças têm caráteres. Então, tem licenças municipais, licenças estaduais. Hoje, lá no escritório, a gente separa a operação por estados. Então, normalmente, a gente pega esse pessoal aqui faz a parte sul, esse pessoal faz a parte sudeste, esse leste, oeste, centro-oeste. Por quê? Se de junta comercial para junta comercial já é completamente diferente para fazer os processos, quando a gente pensa em licenças municipais, aí o negócio fica doido. Então, a gente tem que fazer essa separação, porque eu não consigo colocar uma pessoa para fazer AVCB. Porque ele não vai saber fazer o AVCB no Brasil inteiro, não tem como. Então, tem que separar a operação. Então, a gente tem pessoas que vão fazer só esse tipo de licença dessa parte do Brasil, pessoas que vão fazer licença só dessa parte do Brasil, e assim a gente vai separando. Porque eles têm um conhecimento técnico para conseguir fazer em determinados estados, em determinados municípios, porque aí já não fica tão diferente. Se você pegar uma coisa lá do sul, lá para o Rio Grande do Norte. Então, lá no Acre ainda eu tô faltando pegar algumas.
Às vezes aparece serviço pontual, mas licença no Acre, a única coisa que eu fiz foi alvará de funcionamento. Então, tem licença do IBAMA, que é, assim, tem estado que é muito fácil de conseguir, tem estado que é impossível, é muito demorado, é muito chato, e não por minha falta de conhecimento ou qualquer coisa do tipo, é por conta da gestão do órgão mesmo. A gente sabe como que o órgão público funciona hoje, então... É complicado isso, entendeu? Então, a gente sempre dá esse parecer. E outro ponto importante, já voltando também em relação à plataforma, suponha que você pediu um processo pra gente. Esse processo ele tá enroscado por algum motivo, mas não foi porque você deixou de mandar documento ou porque eu deixei de fazer o peticionamento. É pura e exclusivamente incompetência do órgão, que a gente sabe que acontece demais. O que a gente faz? A gente vai deixar Deus dará? Não, porque eu sei que o seu cliente vai puxar a sua orelha e depois você vai puxar a minha. Então, a gente já abre chamado no órgão, a gente entra com reclamação, se precisar, abre processo administrativo no ECAC, dependendo do que for. Então, pega todos os protocolos dessas reclamações, falando, olha, gente, esse processo está enroscado por culpa disso, não tem nada a ver com a Trevo, não tem nada a ver com a Marta. Pega o protocolo dessa reclamação e anexa no Trello. Isso vai resolver, no final das contas? Não necessariamente. Mas eu sei, tenho certeza que o seu cliente, se o seu cliente mandar mensagem e falar, cadê o meu processo? Eu te mandei todos os meus documentos, cadê minha licença? Você vai conseguir informar para ele, falar assim, olha, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance até o momento, fizemos todo o peticionamento, o processo está enroscado, sim, mas não é por culpa nossa. Olha aqui os chamados. Então, tem cliente aqui que eu tenho mais de 16 abertos chamados nesse município de Pampulha, lá em Minas Gerais, por exemplo. Então, justamente para poder dar esse respaldo para ele, entendeu? Que é, novamente, tira do escuro, traz a transparência, traz a solução. Então, o foco é, de fato, desburocratizar. É tirar essa dor da contabilidade. Então, isso é muito legal, entendeu? Muito legal mesmo. E é legal ver você falando que você é pai, seus olhos até brilham por esse amor. E com a reforma tributária, me conta aí, até ver ali, o pessoal da produção falou, a gente já tá caminhando aqui pra você ver, a hora voa, tá vendo? A hora voa, Me conta um pouquinho aí sobre a reforma tributária, o que vai mudar dentro do societário, o que você está prevendo aí para os próximos anos? O que eu estou prevendo é que a minha empresa vai ficar gigantesca, justamente por conta da reforma, porque os contadores vão ter muito o que fazer, muito mesmo. Mas muito, muito, muito mesmo. Então, se você é contador, você tá perdendo aí, nem que for uma horinha do seu dia mexendo no societário, você tá com um problema. Então, esse é o primeiro ponto que a reforma já vai mudar. O segundo ponto, que já mudou, a reforma vai começar a implementação dela a partir de 1 de janeiro de 2026. Mas, em 1 de dezembro de 2025, já ingressou o MAT, que é o Módulo Integrador Tributário. Então, isso já é coisa da reforma. E o que é esse MAT? Isso é um grande problema no societário hoje. Isso enroscou a minha operação, assim, de um jeito inimaginável. Por quê? É o Estado, mais uma vez, querendo trazer mais burocracia pra gente, ao invés de soluções. Então, hoje, você que é contador, não sei se vocês, provavelmente, nem todos, a maioria dos que eu tô conversando hoje já é dia 22, não fizeram nenhum processo de abertura em dezembro, então eles nem sabem ainda que tem o MAT. E o que é o MAT? Vamos lá. Quando o contador vai fazer a abertura de uma empresa pré-1 de dezembro de 2025, processo padrão, viabilidade, DBE, registro na junta, CNPJ. Acabou. Não tem segredo, sem balela. Dali para frente, vai definir se vai fazer a opção pelo Simples Nacional, que tem um período de 30 dias, se vai ser do presumido, se vai ser do real. Ele consegue estruturar e moldar essa empresa depois que faz a constituição e tem o CNPJ. Hoje, não. Acabou. Já acabou. Então, como que vai ser? Viabilidade, DBE, registro na junta comercial. O processo foi deferido? Não, contador. Você não vai ter o seu CNPJ nesse momento. Você vai ter que ir lá para o MAT. Ele vai te redirecionar para uma plataforma do sistema da Receita Federal, onde você vai precisar preencher todas as informações fiscais e socioeconômicas e tributárias dessa empresa antes da obtenção do CNPJ. Então, ali você já vai ter que colocar se essa empresa vai ser do Simples Nacional. Se não for do Simples Nacional, ela vai ser do real ou do presumido. E se não for de nenhuma das duas? Qual anexo do Simples vai ser? O que você vai fazer? O que você não vai? Então, ali é mais uma tapada de coisa que você vai ter que preencher. Qual que é o problema e por que isso travou o societário? Tanto para você que é contador, quanto para mim que terceiriza essa parte. Porque na parte da assinatura, não adianta eu ter o seu certificado digital e o certificado digital do seu cliente. Por quê? Quando a gente faz a assinatura e o contador tem que assinar o MAT, ele vai colocar o processo de assinatura, plim, a gente assina com o certificado digital. No celular dele vai receber uma notificação de autenticação de 2 fatores do Gov e eu concluo a assinatura. Eu tenho 38 segundos para fazer essa assinatura. E os sócios? E se a empresa tem 6 sócios? E se a empresa tem 8 sócios? E se eu não finalizar todas as assinaturas, ele não armazena informação. Então, quando eu voltar de novo, eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, isso é um problema, porque vai travar minha operação. Vai depender da minha disponibilidade de conseguir acessar para fazer a assinatura dele, vai depender da minha disponibilidade para conseguir ver se todos os sócios vão ter disponibilidade. Então, assim, isso já travou muito o societário. Então, o que a gente está fazendo na Trevo? Justamente para tirar um dos pilares de travamento, que seria a minha disponibilidade e a disponibilidade de algum
colaborador a ficar à mercê dessas assinaturas, não dá, não tem como. Então, a parte do mate, o que a gente faz? A gente já criou um passo a passo perfeito, completinho, bonitinho, onde o contador ele vai sentar, ele vai marcar uma reunião com a cliente dele, já aproveita para informar como que tá a situação da empresa dela. Você vai pegar 5 minutos do seu tempo e do dela, você vai entrar, vai fazer o preenchimento e a assinatura do mate. Acabou. Dali pra frente, aí a gente assume a operação novamente. Saiu a assinatura do mate, aí sim a gente volta pra junta comercial, pega o CNPJ e dá seguimento em tudo que tem de bom pela vida e vai indo pras licenças. Aí já foi o primeiro enrosco da reforma, tá? O segundo, mas não menos importante, acho que tá todo mundo desesperado aí. Essa semana foi o último prazo para fazer o registro das atas de distribuição de lucros, então... Aí é onde o filho chora, a mãe não vê. Então acabou a brincadeira, a gente vai ser tributário na empresa, agora vai ser tributário na pessoa física. Mas não tem milagre que eu possa fazer. Gostaria de ter uma solução para isso, mas infelizmente não tenho. Essa ainda não tem solução. Mas no societário fica mais nessa parte. Assim, o que mais vai pegar em relação ao societário indiretamente é porque a contabilidade não vai ter tempo para mexer com o societário. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Thales, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixa o recado aí para todos os contadores. Eu quero que venha na sua cabeça. Deixa o recado aí para todos os contadores. Depois você me deixa todos os seus contatos, que eu vou colocar aqui certinho. Então, fique à vontade. Vamos lá. Se você é contador, primeiro, Thales, eu confio muito no serviço que eu presto, na qualidade daquilo que eu ofereço, na segurança. E esse é o primeiro ponto. Então, com base nisso, eu te convido. O seu primeiro processo de registro aqui na Trevo vai ser sem custo algum. A única coisa que você vai precisar pagar vai ser a DARI, a taxa de registro da junta comercial, independente de qual for, e a gente vai dar andamento nesse processo completo. Pode vir com a abertura que você quiser, com alteração, com encerramento, se for holding, justamente só para você ser integrado dentro da Trevo, para você ver como que a gente atende a transparência, a nossa plataforma, a forma como eu ou algum colaborador da minha empresa vai se comunicar com você. Justamente para você ter essa experiência e tirar esse preconceito de terceirizar a legalização que existe hoje. Então, esse primeiro processo eu não vou te cobrar nada. Pode mandar mensagem, fala que veio pelo podcast da Marta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender. Eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão que vocês vão tomar na vida de vocês. Não só pela Trevo, mas sim por conta da reforma. Show. Então, a gente vai poupar muito tempo seu aí e, consecutivamente, dinheiro. Eu vou deixar aqui, mas me fala aí onde as pessoas te encontram. Deixa tudo aqui, a gente vai colocar aqui. As redes sociais da Trevo é @trevolegaliza. O site, o www.trevolegaliza.com.br ou .com, que é a landing page. Então, a gente tem os dois domínios. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Dr. Thales Burger, e ali é onde você acessa. Normalmente, ali é um perfil mais descontraído, eu falo algumas coisas da reforma, coisas que são legais, enfim, ali é mais brincadeirinhos. Você já percebeu que eu sou meio tantã na cabeça? Então, na Trevo eu tento manter mais o profissionalismo, e ali no pessoal é onde eu dou uma brincadeirada com a galera. Então, essas são as minhas redes, meu site, telefone de contato. Só não esquece que se for pedir processo, se for da Marta, para informar, porque o primeiro vai ser de graça para você. Tá vendo, gente? Eu sempre trago aqui pessoas que vai trazer coisas boas pra você. Então, informa lá. Estou ouvindo do podcast da Marta. Estou ouvindo lá do podcast, Thales, que você fez com a Marta, que vai ser gratuito, esse primeiro processo, tá? Aqui vai estar todos os dados. Gente, um parceiraço nosso, vocês vão ouvir falar muito da Trevo Legaliza. A gente aí tem um contrato muito bacana de parceria e é muito legal ouvir você falando um trabalho assim excepcional. Eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai crescer demais, não tenho dúvidas nenhuma que você vai fazer um trabalho excelente para os contadores, e é isso, é desburocratizar a vida do contador, deixar ele livre, porque agora com a reforma ele vai ter que pensar em estratégia, vai ter que pensar em precificação junto com o cliente, trazer solução, e deixa esse trabalho na mão. Por isso que eu falo, a gente não tem que pegar tudo pra gente, a gente tem que terceirizar aquilo que a gente faz. E sem medo. E sem medo, exato. E confiança, gente, é isso. E o Thales é uma pessoa super aberta, ele dá contato dos clientes pra conversar. Ele faz a primeira de graça. Tanto é que esses dias eu indiquei uma cliente pra ele. A cliente, Marta, tô achando estranho. Isso aqui Você fala assim, não, pode confiar, vai, pode ir. Você me conhece há muitos anos já, 22 anos aí, eu não ia colocar meu nome em qualquer coisa, não. Então, Thales, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Marta. Obrigadão por estar aqui. Com certeza vai voltar mais vezes, tá? Faço questão. E sinta-se à vontade aí nesse novo ecossistema aí da contabilidade. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que acompanha a Marta, deixa o like aí, não esquece. Isso aí. E a maioria das pessoas não são inscritas, né? Exato. Então, tem que se inscrever. Não vai ser de graça, hein? Exato. Bom, você que ficou aqui até o final, eu quero que você curta, compartilha. Pega esse link, gente, envia lá nos grupos dos seus amigos contadores. Eu sei que contador tá num monte de grupo, eu sei disso. Então, vai lá, aproveita que é começo de ano, já viraliza isso daqui, ajuda os seus amigos, porque quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais coisas boas voltam pra gente. Você ajuda o meu canal a crescer, você ajuda os seus amigos e as coisas boas vão acontecendo.
aprendendo. E aquele que não gostou, eu digo aqui, né? Pega esse conteúdo e manda lá pros inimigos. Afinal de contas, não serviu pra você, serviu pros inimigos, né? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.